Meus irmãos, observe um vídeo de um pastor, cujo nome eu não digo por que você vai ver aí, que eu fiquei com nojo do depoimento desse pastor, do ensinamento falso e satânico. Eu falo isso baseado na palavra de Deus, vou provar isso, que o seu ensinamento é satânico, vou provar isso. Veja aí, ó. Tem gente que está conformado com uma congregação de 20 crentes. Tem gente que está conformado com um ponto de pregação com 30 crentes. Eu já precisei substituir alguns obreiros, porque de vez em quando a gente tem que chamar um obreiro e a gente tenta mudar a cabeça dele. E quando ele não muda a cabeça, aí a gente tem que mudar o corpo. Tem que mudar a cabeça com o corpo e tudo. Porque não dá para ficar na frente de um trabalho alguém que não tem a visão de crescimento. Quase toda a parábola que Jesus conta, você presta atenção que só falando de crescimento, a semente é semeada e cresceu, e nasceu e cresceu, e produziu a 30, a 60 e a 100 por um. Quase todas as parábolas enfatizam crescimento. Tem gente que pensa que Jesus só quer qualidade, não quer quantidade. E alguns até pregam isso, dizendo: olha, não se preocupe com números de forma nenhuma, porque Deus só quer qualidade e não quer quantidade. Acontece que a gente olha para a Bíblia e não vê isso. Eu não consigo ver isso. Eu consigo ver Deus querendo quantidade com qualidade. É isso que Deus quer, quantidade com qualidade. E aí você olha para o livro de Atos dos Apóstolos e começa com uma reunião com 120, capítulo 2, 1 e 2, 120 aproximadamente. Aí no capítulo 3 a multidão vai para quase 3.000. Nos capítulos 4 e 5 a multidão já está em 5.000. E aí você continua lendo o livro de Atos e a Bíblia vai dizendo: e acrescentava o Senhor, e aumentava o número de discípulos, e a palavra de Deus crescia, e crescia, e crescia, e se multiplicava, e crescia, e se multiplicava. E eu acho interessante o termo da Bíblia, é que não fala só aumentava. A Bíblia diz multiplicava. Por isso foi que a igreja encheu Jerusalém. Por isso foi que a igreja encheu Atenas. Por isso foi que a igreja encheu Corinto. Por isso foi que a igreja encheu Éfeso. A igreja chegou na capital do império, que na época já possuía 1.200.000 habitantes. A igreja chegou lá também, e foi para os romanos que Paulo escreveu: eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então Deus, o nosso Deus, ele não quer apenas qualidade, ele quer quantidade com qualidade. A vontade de Deus é que nenhum homem se perca, mas que alguns, são todos. Nós não cremos na expiação limitada. Nós não cremos que Jesus morreu por um pequeno grupo de eleitos, que alguém já determinou aí e diz que já está fatalmente registrado e que é só aquele grupo de eleitos que vai ser salvo. Não, a nossa Bíblia enfatiza cerca de 34 vezes: Jesus morreu por todos, 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 todos. O sacrifício de Jesus pode salvar potencialmente o mundo inteiro. O mundo inteiro. É claro que nem todos querem, nem todos recebem, nem todos abraçam, nem todos creem. Mas a Bíblia diz: todo aquele que crê será salvo. É interessante a gente olhar para a Bíblia e ver que o nosso Deus, nos evangelhos e especialmente no livro de Atos, Atos do Espírito Santo, a igreja aprende o verdadeiro discipulado. A igreja aprende o segredo. E eu fico preocupado quando alguém se conforma em ter um pequeno grupo de crentes e acha que já é o suficiente, e esquece de conferir a população da cidade. Eu tenho visitado alguns lugares que o pastor está muito conformado. A cidade tem 30.000, 50.000 habitantes, e o pastor tem 200 crentes se congregando com ele. Diz: aqui tá bom, pastor, já tem 200 crentes. Quantos mil habitantes tem na cidade, pastor? Tem 50.000. Isso quer dizer que para você ter apenas 10% da população, você precisaria de 5.000 pessoas se congregando com você. E aí você vai fazendo as contas, conferindo a população da cidade.
É muita gente que precisa ouvir falar de Jesus. É muita gente que precisa saber o que é ser discípulo de Jesus. É muita gente que precisa se tornar um discípulo de Jesus, porque são os discípulos que irão ser arrebatados. Veja bem o que foi que este homem que carrega um nome de pastor, porque nome de pastor não lhe dá garantia de ida para o céu, certo? Cargo nenhum lhe dá garantia de ida para o céu. Falsos profetas carregam nome de pastores, de presbíteros, de diáconos, de evangelistas. Os falsos profetas estão no nosso meio, nos saudando com a paz do Senhor e muitas das vezes ensinando. O apóstolo Paulo, ele falou que nos últimos dias haveria ensinadores, doutores, conforme suas próprias concupiscências, pastores corruptos e carnais, cegos por dinheiro igual prostitutas, que não se importa com a qualidade do cristão. O que adianta você ter uma igreja cheia de crentes indo para o inferno? Porque hoje, esses pastores de hoje querem tirar os marcos dos pastores antigos. Querem dizer que os pastores antigos, eles ensinavam errado. E hoje aparecem esses novatos carnais, que aceita política dentro da igreja, que aceita roupa curta dentro da igreja, maquiagem, batom, irmãs, às vezes até a própria esposa do pastor. Chega na igreja e você nem conhece se é crente. Irmãs indo para academia com roupinhas curtas, malhar no meio dos machos, mostrando a bunda para os machos, e para esses pastores está tudo bem. O que vale para esses pastores corruptos é os dízimos e as ofertas. Se os irmãos vão para o céu ou para o inferno, eles não estão nem aí. Eles querem quantidade, eles querem igreja cheia, nem que os crentes vá arder no fogo do inferno. Eu quero dizer para esse pastor que eu criei nojo. Se eu fosse crente e me congregasse, se eu fosse crente, eu sou crente, se eu fosse crente e me congregasse na sua igreja, se eu fosse um cristão que se congregasse nessa igreja que o senhor dirigia, eu iria pedir a carta de mudança para outra denominação enquanto o senhor estivesse nessa cidade aí, porque o seu ensinamento é diabólico, é satânico e não tem nada de Espírito Santo no seu ensino. Esse vídeo que eu estou falando aqui é para alertar os irmãos a terem cuidado com esses pastores dos últimos dias. A igreja do Brasil é a igreja que Satanás gosta. Os pastores do Brasil, a maioria, 99%, são pastores que agradam a Satanás e não a Deus. Pastores que apoiam tudo que não presta em troca do dinheiro. Ele não quer saber se você vai para o inferno. Você enchendo os bolsos deles de dinheiro, você que se lasque. Veja bem o que a Bíblia diz, irmãos. Jesus chegou em várias cidades para pregar a palavra de Deus e ele foi expulso de muitas cidades. E em algumas cidades nem deixaram Jesus entrar. E outra coisa, um certo dia o Senhor Jesus estava dando um ensinamento para mais de 70 discípulos. E muitos discípulos voltaram para trás. Jesus olhou para os 12 à porta e disse: vocês querem ir embora também? Pode ir. Sabe o que é isso aí? Jesus não se preocupa com quantidade. Ele disse: aonde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Esses pastores aí são os que estão indo para o inferno e levando e rebanhando milhões de crentes para o inferno. Esses são os pastores que só se preocupam com o seu dinheiro. Eles não se preocupam com a sua vida, com a sua salvação. Eles estão preocupados com ver a igreja cheia, nem que vá todos para o inferno. Ele tendo dinheiro para pagar o carro dele, para luxar com a família dele, para passear à vontade, você que se lasque. Eles não estão nem aí se você vai para o inferno ou não. Pergunte a esses pastores aí se eles visitam os irmãozinhos pobres da igreja. Quantos irmãozinhos pobres dentro da igreja e esses pastores na vida de luxo? Quantos irmãos pagando aluguel e esses pastores comprando fortunas e fortunas de prédios, Ferraris, carros caros, vida de luxo, e muitos irmãos passando fome e necessidade dentro da igreja.
Esses são os falsos profetas, os lobos disfarçados de ovelha. Cuidado, irmãos. Esses pastores não se importam se você vai para o inferno. Jesus disse que são muitos chamados e poucos escolhidos. Preste atenção no dia de Pentecostes. Antes de Jesus morrer crucificado, Jesus pregava para multidões. No dia que ele foi multiplicar os pães e os peixes, tinha mais de 5.000 pessoas lá. No livro de Atos capítulo 2, você observa quantos irmãos estavam reunidos esperando o Espírito Santo. 120 irmãos. 120 irmãos. Cadê aquelas 5.000 pessoas? Sabe o que é isso? Porque Deus, ele não se importa com quantidade, e sim com qualidade. É melhor você, pastor, estar cuidando de uma igreja de 100 crentes, mas crentes que gostam da doutrina, gostam da palavra de Deus, que seguem a doutrina de Deus, do que você estar numa igreja de 2, 3 mil pessoas, todos servindo a Satanás e indo para o inferno. Eu queria conhecer a esposa desse pastor aí, para me ver se tem cara de crente e comportamento de crente, porque hoje a maioria das esposas de pastores não tem um farelo de exemplo para as irmãs da igreja. Roupinha curta, rosto pintado de maquiagem, batom, saiazinha curtinha, entendeu? Quando sai na rua, se veste com calça comprida, entendeu? Roupinha de malha de academia, pastores indo aos campos de futebol, pastores bebendo bebidas alcoólicas, a maioria dos pastores corruptos, apoiando política dentro da igreja, apoiando roupa curta dentro da igreja, apoiando a apologia, a vaidade dentro da igreja, apoiando maquiagem, batom dentro da igreja, roupas curtas, políticos subindo em cima dos púlpitos da igreja, transformando os púlpitos da igreja em palanque de discursos políticos. Aí vem um pastor desse com a maior cara de pau mentir, dizendo que Deus não está preocupado. Deus não está preocupado, não é com quantidade, com qualidade, é com quantidade. Isso é mentira sua. E os mentirosos servem a Satanás. Você pode ter nome de pastor, mas você vai para o inferno mesmo dizendo que é pastor. Tem muitos pastores mentindo em cima dos púlpitos, enganando as igrejas, enchendo as igrejas de pessoas que não servem a Deus, pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço e que estão indo para o fogo do inferno. E quem está preparando essas pessoas para ir para o inferno são esses pastores corruptos e carnais, que não se preocupam em ensinar a doutrina bíblica para os cristãos, estão se preocupando só com igreja cheia, e os crentes estão indo para o inferno, carregando a Bíblia debaixo do seu braço. O que adianta uma igreja cheia de crentes que estão indo para o inferno? O que adianta? É melhor você estar dirigindo uma igreja de 100 crentes, 50 crentes, mas crentes que gostam de orar, gostam da doutrina, gostam da palavra de Deus, tem testemunho de vida quando sai da igreja, porque tem crente que dentro da igreja se comporta como crente, quando sai não tem nada de crente. Então é melhor você cuidar de uma igreja pequena, que tenha crentes com qualidade, do que uma igreja de 2, 3 mil pessoas, os crentes que não têm comportamento cristão, não se veste como crente, quando sai da igreja não se comportam como cristão. Crentes que servem a Satanás dentro da igreja. Jesus disse que muitos servem a Deus só com a boca, mas o seu coração está longe de Deus. Então cuidado com esses pastores que usam gravata, que estão mentindo em cima dos púlpitos, pastores misturados com política, pastores que apoiam tudo que não presta dentro da igreja em troca do dinheiro seu. Eles não se importam se você vai para o inferno, eles querem nem saber se você vai para o inferno. Os bolsos deles estão cheios de dinheiro, os crentes que se lasquem. Então fica essa alerta aqui para todos os irmãos, cuidado com esses pastores, esses ensinadores de escolas bíblicas, de convenções, esses pastores presidentes, que a maioria são corruptos,
que apoia tudo que não presta dentro da igreja em troca do dinheiro. Ele não quer nem saber se eles vão para o inferno. Importante que no decorrer da vida deles, eles estejam numa vida boa, com luxo, com carro zero, e que os irmãos da igreja que se lasquem. Então, cuidado, leiam a Bíblia para vocês não serem enganados com esses pastores corruptos e carnais que estão acabando com o cristianismo da igreja. Hoje você não diferencia um crente de uma pessoa do mundo por causa de quem? Por causa desses pastores corruptos que apoiam tudo que não presta dentro da igreja. Deus, ele se preocupa só com qualidade e não com quantidade. São muitos chamados e poucos escolhidos. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente, disse o Senhor. São muitos chamados, poucos escolhidos. Sabe por quê? Porque Deus se preocupa só com qualidade e não com quantidade. Fica aí alerta aí para esse falso profeta aí.